Olá, investidores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, dia terça-feira, dia 17 de abril de 2018. E hoje o Ibovespa não contrariou a tendência externa e seguiu em alta acompanhando seus pares internacionais. De uma forma geral, a gente pode atribuir esse movimento a dois fatores específicos. A leitura de dados econômicos melhores que o esperado. Durante a madrugada, tivemos a leitura, por exemplo, do PIB na China no primeiro trimestre, que veio em linha com o esperado, mas mostrando um crescimento ainda vigoroso, 6,8%. E durante a tarde também tivemos alguns dados nos Estados Unidos, principalmente a produção industrial, que veio acima do esperado, muito embora tenha mostrado uma contração em relação ao mês de fevereiro. Então esses dados continuam corroborando com a tese de que, em termos econômicos, o mundo segue uma trajetória bastante positiva. E aqui no Brasil, recuperamos parte das perdas das vésperas. Ontem o Ibovespa perdeu quase 1,8%, refletindo as tensões provocadas após a leitura de uma pesquisa eleitoral de intenções de votos agora para o presidente em outubro de 2018. No geral, foi um dia de recuperação, mas eu vou trazer para vocês um gráfico mais para frente. O Ibovespa começou um pouco mais fraco o dia e foi se firmando em alta somente após as 11 horas da manhã, juntamente, portanto, com as bolsas norte-americanas. Isso reflete que boa parte desse ímpeto de alta foi justamente a questão externa, não fatores domésticos. Vamos aqui na tela, vamos entender o movimento das bolsas hoje. Então eu vou começar pela Ásia, como eu sempre faço. Hoje o Nikkei japonês fechou praticamente estável, 0,06% de alta, enquanto que o índice de Hong Kong caiu 0,83% e o índice da China caiu 1,41%. Daí para frente, só sinal positivo nas bolsas. Então o FTSE inglês subiu 0,39% hoje, o CAC francês 0,76% e o DAX alemão subindo 1,57% nesta terça-feira. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários seguirem em alta hoje, com desempenho positivo. Além desses dados econômicos, as empresas estão divulgando seus números e, a princípio, a maior parte deles superando as expectativas de mercado. Então, Dow Jones subindo 0,87%, S&P 1,07% e Nasdaq 1,74%. Aqui, como eu comentei, o Brasil acompanhou essa tendência com o Ibovespa marcando uma alta de 1,48%, terminou o dia cotado aos 84.086 pontos, uma alta, no entanto, insuficiente para pagar a perda da véspera. Então, na semana, nesses 2 dias, a gente acumulou ainda uma perda de 0,29%. O giro financeiro de hoje foi um pouco mais baixo que da véspera, por conta do vencimento de opções que tivemos ontem. Hoje foi de 8,8 bilhões de reais. E como prometido, aqui na tela, vocês vão ver o gráfico intradiário. Então, reparem que o índice começou bem de lado e chegou inclusive a tocar o terreno negativo pela manhã, mas se firmou em alta depois das 11 horas da manhã, justamente com a abertura das bolsas de Nova York, atingindo as máximas quase no fechamento do dia, então mostrando esse ímpeto realmente vindo do exterior. E adotando uma visão um pouco mais granular, eu trago para vocês também as principais oscilações dentro do índice Ibovespa. Aqui na tela vocês podem acompanhar. A maior alta do dia ficou por conta das ações da Energias do Brasil, mas tivemos outra empresa do setor elétrico, a Copel também figura entre as altas. Energia do Brasil subiu 3,8% e Copel subiu 3,3%. Hoje, a ANAEL, a Agência Nacional Reguladora do Setor de Energia Elétrica, autorizou o reajuste tarifário para as empresas de transmissão de energia. Então, essas empresas são integradas, então distribuição e geração acabaram sendo beneficiados por conta desse anúncio e possivelmente traz mais previsibilidade de receitas maiores no futuro. Então, os investidores acabaram sendo pegos oportunamente com essa notícia, então reagindo de forma positiva. As ações da Vale, Bradespar e Metalúrgica Gerdau completam a nossa lista aqui de altas. Vale subindo 3,1%, Bradespar, que é muito correlata, também subindo 3,1% e Gerdau subindo 2,9%. Hoje o minério de ferro fechou em alta na China e também tivemos essa leitura dos dados fortes no gigante asiático. Isso contribuiu também com esse desempenho desses papéis. Já na direção contrária, o destaque de queda ficou por conta da Ultrapar, hoje o GPA3, caiu 2,7%. Alguns relatórios do mercado dando conta de que o primeiro trimestre do ano deve mostrar um resultado um pouco mais fraco, com um mix de produtos um pouco mais em prol do etanol em detrimento da gasolina. Isso poderia reduzir as margens da companhia, então acabou penalizando um pouco o papel, veio hoje e ontem em quedas. Eletrobras, as ações preferenciais caíram 2,1%, ainda refletindo as incertezas quanto à corrida eleitoral e qual será o futuro do processo de privatização da companhia. Então, acaba penalizando
o desempenho desse ativo nesse momento. Smiles caindo 1,4%. Marfrig é um papel que teve uma alta muito forte na semana passada, depois do anúncio da aquisição de uma processadora de carne nos Estados Unidos. Agora dá uma realizada, mas muito pouco de queda, 0,9% hoje. E por fim, MRV aqui encerrando a nossa lista com uma singela queda de 0,5%. Reparem, no entanto, que a quinta maior queda foi de 0,5%, ou seja, foi um dia de quedas bem contidas. A maior parte da bolsa realmente figurou em alta, impulsionada pelo cenário externo mais favorável para os ativos de risco. Já nos preparando para a sessão de amanhã, temos alguns indicadores que vale a pena nós acompanharmos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, notadamente, teremos mais um dado de inflação, a primeira prévia do IGPM, agora para o mês de abril, a segunda prévia, na verdade. O IGPM conhecido como a inflação dos imóveis, acaba balizando alguns contratos, principalmente no mercado imobiliário, então vale a pena nós acompanharmos, entendermos a dinâmica inflacionária, já que esse é um principal driver para o Banco Central agir nas suas reuniões de Copom. Lembrando que a próxima reunião do Copom é em maio e a perspectiva ampla de mercado é que exista mais um corte de 0,25 ponto percentual, trazendo a Selic para a mínima histórica de 6,25% ao ano. E já no exterior, o destaque vai ficar por conta do livro bege nos Estados Unidos. É uma publicação divulgada todos os meses, no qual os principais dirigentes da entidade, então de cada um dos FEDs regionais, comentam um pouquinho sobre a atividade na sua localidade e dão alguma trajetória futura sobre os juros por lá. Então é um documento bastante aguardado e serve também como balizador para as reuniões do FONC que vem em seguida. Então acho que é um documento que vale a pena nós acompanharmos, será divulgado amanhã, durante a manhã, então pode trazer alguma volatilidade um pouquinho depois da divulgação e deve fazer preço também aqui no Brasil. De uma forma geral, para resumir o dia, esse foi um bom contexto. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.